Olá, turminha do quarto ano. Agora nós vamos ter aula de matemática. Quem adora matemática, né? Vamos lá. Nós temos aqui a correção das páginas 104 e 105, certo? Isso aqui foi o que nós deixamos na aula passada. Pedia para que você já reparou que o nosso sistema de numeração é agrupado de maneira diferente? Complete as frases e pense sobre isso. Uma centena é o mesmo que 10 dezenas. Uma dezena é o mesmo que 10 unidades. Uma hora é o mesmo que 60 minutos. E um minuto é o mesmo que 60 segundos. Então, aqui dezenas, unidades, minutos e segundos. Então, você deve ter completado dessa forma. Vamos à próxima. Você sabe que além das horas, dos minutos e dos segundos, existem outras formas de medir o tempo. O dia, a semana, a quinzena, e pedia para que vocês respondessem. Quantos dias há em uma semana? 7 dias. Qual é o primeiro dia da semana? Domingo. E o último? Sábado. Em que dia da semana estamos? A atividade foi na terça-feira. Então, eu coloquei a data da terça-feira. E quantos dias há em uma quinzena? Quinzena. 15 dias. Tia, mas eu fiz essa atividade na quarta ou na quinta? Não tem problema. Eu coloquei de acordo com o dia da aula, certo? Estamos em qual quinzena desse mês? Estamos na segunda quinzena. Em que mês estamos? Mês de junho. Quantos dias ele tem? 30 dias. E quantos dias faltam para terminar esse mês? Então, eu peguei a data do dia da atividade, que faltavam 7 dias. Porém, se você fez em uma outra data, não tem problema, tá bom? Vamos lá. Utilizando seus conhecimentos sobre horas, minutos e segundos, responda. Quantos minutos tem uma hora? 60 minutos. Quantos minutos tem meia hora? 30 minutos. Quantos segundos tem 1 minuto? 60 segundos. Quantas horas tem a metade de um dia? 12, porque o dia tem 24 horas, se você dividir, vai dar 12. Quantas horas tem uma semana? 168 horas. E quantos segundos tem 2 horas e meia? 9.000 segundos. Então, isso aqui é o que vocês devem ter colocado na atividade de vocês. Página 105. Indicar as correspondências que podemos fazer após 12 horas. A primeira estava respondida, né? 13 horas corresponde a 1 hora da tarde. 14 horas, 2 horas da tarde. 17 horas, 5 horas da tarde. 19 horas, 7 horas da noite. E 23 horas, 11 horas da noite, certo? Registre o horário dos relógios abaixo em hora, minutos e segundos. Então, relógio A, 5 horas, 6 minutos e 3 segundos. Aqui você deve ter observado o quê? O ponteiro, né? E o relógio B, 3 horas, 57 minutos e 33 segundos, ok? Então, aqui nós finalizamos, né, a nossa correção da aula passada. Agora nós vamos para o nosso livro de hoje. Deixa eu abrir aqui o nosso livro. Página 106 até a 108. Vamos continuar estudando sobre medidas de tempo, só que outras medidas. Bimestre, trimestre, semestre e ano, certo? Vamos lá. O bimestre ele tem 2 meses, o trimestre ele tem 3 meses, o semestre tem 6 meses e o ano tem 12 meses, certo? Então, o que uma década, um século e um milênio e um biênio têm em comum? Isso os meninos estão conversando. Deixa eu pegar aqui meu livro porque facilita. Vamos lá, diz assim: o que o bimestre, uma década, um século, um milênio e um bilênio têm em comum? Todos eles são o quê? Medidas de tempo. E continuando ainda falando sobre medidas de tempo, você vai fazer os exercícios das páginas 106, 107, 108. Então, você vai continuar completando.
Quantos meses tem um bimestre? Aí você vai colocar aqui, né? Por exemplo, 2 meses. A mesma coisa, dando continuidade à atividade que a tia Giovana acabou de corrigir. Então, vocês vão ler todos esses itens, certo? Para poder completar. Temos a nossa realidade aumentada na página 107, que vocês vão ver, e vão continuar respondendo, né? Quantos anos há em uma década? Mais um século. Daí você vai fazer as somazinhas, vai responder, certo? Até a página 108. Vamos ver onde nós continuamos. Aqui na página 108, vamos falar. O século I começou no ano 1 e terminou no ano 100. O século II começou no ano 101 e terminou no ano 200. E assim sucessivamente. Temos aqui uma linha que mostra os séculos, certo? Agora você vai escrever em que século aconteceu cada evento abaixo. Por exemplo, na Alemanha, em 1875, surgiu o primeiro despertador. Aí você vai voltar, vai olhar em que século foi. Lembrando que quando você for escrever século, você vai ter que usar, por exemplo, se você for escrever o século XX, você tem que escrever assim. Você não pode fazer assim, ok? Algarismos romanos, ok? Então, eu sei que vocês já estudaram sobre esse assunto. E aí você vai responder até o item E sobre esses acontecimentos relacionados a esses séculos que estão lá na linhazinha, lá nessa sequência aqui, ó. Certo? Ok? Observa, responde, faz os cálculos se precisar com calma. E agora nós vamos para a correção da nossa ficha de atividade, que da aula passada foi a 55 e a 56. Vamos lá. Nós tínhamos na 55 um quadro que indicava a variação de temperatura, certo? Então eu respondi algumas crianças com dúvida, porque não estavam sabendo completar outra tabela. Para você completar a tabela seguinte, você tinha que ter esses dados aqui. O que significa essa variação entre a mínima e a máxima? E aí eu expliquei a diversas crianças sobre isso aqui. Tia Giovana, como assim? No domingo, meu gráfico me diz que eu tive uma temperatura mínima de 15. Se eu tive a mínima e a variação no domingo foi de 6, o que eu vou fazer? 15 mais 6. Eu vou encontrar 21. Ou seja, no domingo, a variação foi entre 21 e 15. A segunda já estava respondida. Lá na segunda-feira eu tive uma variação de 8. Então, quando eu diminuo 25 menos 8, eu vou encontrar 17. Na terça-feira eu tive uma variação de 15. 34 menos 15, eu vou obter 19. Certo? Na quarta-feira, eu tive uma variação de 14. Se eu tenho a mínima, eu vou fazer o quê? Somar. 17 mais 14 vai dar 35. Ok? Isso na quarta-feira, perdão. 31. 35 é na quinta. Eu tenho a máxima e a variação da quinta-feira foi 14 também. Então, eu vou colocar 35 menos 14. Vocês encontraram quanto? 21. Na sexta-feira, eu tenho a máxima também, 32. E a variação foi 7. Se eu tenho a máxima, eu vou encontrar a mínima, eu vou diminuir. 32 menos 7, eu encontro 25. E o sábado já está respondido, né? 28, a variação foi 5 e a mínima ficou em 23. Correto? Vamos dar continuidade à nossa página. Na 58, pedia que vocês fizessem um gráfico da variação de temperatura. Então, aqui, eu até dei o exemplo. No domingo, foi 6, o que eu faço? Eu faço isso aqui e
pinto. Então, de acordo com aquele mesmo gráfico que nós usamos para responder a atividade anterior. C. Em que dia a variação de temperatura foi menor? O sábado, certo? E você concorda com o que o Carlos diz? Em que dia houve a maior variação de temperatura, certo? Então, quando a variação de temperatura será que foi realmente, ele disse que a maior variação foi na terça-feira, na quinta-feira. Será que foi? Nem sempre, pode estar errado, porque nem sempre a temperatura maior indica a maior variação, ok? Agora, eu vou explicar para vocês a página 51, deixa eu voltar aqui. Temos também essa atividade aqui dos relógios, ok? Que ficou para vocês fazerem. Vamos lá. Tinha os relógios, daí vocês vão marcar, pedia para que vocês marcassem. Que horas esse relógio aqui marcou? 7 horas e 2 segundos, certo? O segundo relógio marcou que horas? 5 horas, 45 minutos e 16 segundos, ok? Esse terceiro relógio marcou que horas? 4 horas, 8 minutos e 48 segundos. E o último, 7 horas e 55 segundos. Ok? A próxima era pessoal, que pedia só para vocês desenharem. A tia Giovana, né, não vai fazer aqui, porque eu sei que vocês, até eu disse, atenção à questão dos ponteiros. E por último, vamos à explicação da folhinha de hoje, que é a 51 e 52. Vamos aqui voltar para ela, 51 e 52, certo? Então, vocês vão observar aqui para marcar. Ela vem como revisão, certo? Resolução de problemas, revisão de conteúdo. Então, matemática nós vamos revisar. Vocês vão ler os problemas, responder, observar a imagem e também responder. Então, aqui tudo é muito questão de cálculo e interpretação desses problemas, ok? Então, eu espero que vocês leiam com calma esses problemas, resolvam, coloquem os cálculos, né? Eu voltei a fazer uma revisão de adição, de subtração, resolução de problemas, revisei essa folha justamente por isso, porque eu vi que ficou ainda uma dúvida e eu resolvi colocar ela como esse fato de você aprender a somar, você aprender a dividir, principalmente você aprender a interpretar esses problemas, certo? Próxima aula eu faço a correção desses problemas, se houver necessidade eu volto novamente para que não fique dúvida. Se tiver dúvida, eu não tenho problema em voltar, como eu falei para alguns. Vou voltar, vou reexplicar, vou explicar novamente para que não reste dúvidas, ok? Então até a próxima aula.